Aleluia, Senhor, meu Deus, Pai. Bora levantar as mãos, estender as mãos para cá com o nosso pregador de hoje. Pai amado, Pai querido, Senhor, meu Deus, Pai, em nome de Jesus, Pai. Está aqui o teu servo, Senhor, meu Deus, que hoje vai pregar. Hoje vai falar de Ti, Pai. Que o Senhor venha usar, não Ele, mas sim, Senhor, meu Deus, que o Espírito Santo de Deus, Pai, venha estar tocando nele, Senhor, meu Deus. Mas antes disso, Senhor, Pai, vai com cura sobre ele, aleluia, Jesus. Toca onde ele está precisando, onde ele está pedindo que o Senhor cure. Estenda as tuas mãos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Cura ele, Senhor, meu Deus, Pai. Onde ele tem te pedido todos os dias, papai. Em nome de Jesus, Pai. E quando ele sair desse altar, ele sai aliviado, Senhor, meu Deus. Com o teu refrigério de cura. De cura, Pai. Porque eu creio, porque foi o Senhor que mandou eu orar por cura sobre ele, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Toma ele, Senhor, nas tuas mãos, Senhor, meu Deus. Usa o teu servo, papai. Desde já eu te agradeço, Pai. Em nome de Jesus, papai. Amém. Mateus capítulo 4, versículo 12. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e de Naftali, junto ao mar da Galiléia, além do Jordão, a Galiléia das nações. E diz mais a profecia: o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e à sombra da morte, a luz raiou. Glória a Deus. E desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado, que depois ele passou a chamar de Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, ou vinde, andai comigo, venham comigo, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, passaram a seguir Jesus. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam no barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Chamou os dois, e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de enfermidades e de tormentos. Traziam pessoas endemoniadas, lunáticos e os paralíticos, e todos eles Jesus os curava. E seguia uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, que é a região das 10 cidades, onde hoje é um país, né? Hoje é Decápolis. Pessoas também vindas de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. O país entrou que hoje é a Jordânia, né? Aquela região lá que antes era Decápolis. Muito bem, meus irmãos. Glória a Deus. A pregação de hoje é sobre o chamado de Jesus em nossas vidas. Esse mesmo Jesus que passou na beira do mar da Galiléia, vendo os seus discípulos pescadores, homens comuns,
nos seus barcos. A história de André e Pedro todos nós conhecemos. Eles pescavam a noite toda e não haviam pescado nada. E após Jesus ir no barco junto com eles, fez uma pesca milagrosa. Daí eles creram em Jesus e passaram a seguir. E os irmãos, os filhos de Zebedeu, o Tiago e o João, também participaram daquela pesca maravilhosa e também passaram a seguir Jesus depois de ver um grandioso milagre que Jesus fez. Mas notem que Jesus, antes de começar o seu ministério, ele esperou algo, infelizmente, muito triste acontecer, que foi a confirmação da morte de João, quando João foi preso. E aí Jesus partiu então de Nazaré para a Galileia e começou a sua vida pública e pregava em todas as sinagogas. Jesus pregava onde lhe dava o espaço para ele pregar. E Jesus fez esse chamado a esses irmãos que estavam pregando, que estavam trabalhando como pescadores, e disse: todos vocês que me seguirem, eu farei de vocês pescadores de homens. Glória a Deus. O chamado de Jesus, até mesmo o chamado dele, ele entra para essa vida pública após algo muito chato e muito ruim acontecer, que foi a prisão do primo legítimo de sangue consanguíneo dele, que foi João Batista, que veio antes dele para abrir os caminhos para que ele pudesse começar a sua vida pública e pregar o reino de Deus. Então muitos de nós, muitos mesmo, acho que quase todos nós aqui, antes de ouvirmos o chamado de entrarmos na vida pública, de aceitarmos o reino de Deus em nossas vidas e aceitarmos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, talvez nós tenhamos passado por algo muito ruim, por um problema muito grave, se não conosco, mas com alguém de nossa família, ou algum problema, seja ele até mesmo financeiro, que nos fez, enfim, a gente reconhecer o quão pequeno nós somos, o quão frágil nós somos, e que grande é só Ele, o nosso Glória Senhor. a Deus, aleluia. Eu acredito que muitos de nós, ou todos nós aqui, fomos apresentados a Ele, a essa figura importantíssima em nossas vidas, que é o nosso Senhor Jesus, porque alguém deve ter falado, assim como falou para mim, que existe um alguém que Ele pode perdoar os teus pecados, Aleluia. sarar e curar as tuas feridas, Glória a Deus. te livrar de todo o mal que te aflige, e o melhor ainda, te dar uma vida plena, uma vida de paz, uma vida de gozo com Ele, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio que assim como eu topei e aceitei, vocês também aceitaram. Mas quantos ainda estão aí fora sem ter ouvido esse chamado ou esse convite? Ou mesmo muitos que já ouviram o chamado, já receberam esse convite e até vieram, participaram, ouviram, mas depois desistiram. Ou por preguiça, ou por desânimo, ou por não terem recebido de imediato aquilo que buscavam, acabaram deixando de frequentar a igreja, de ouvir a palavra, de ler o Evangelho e de crer que esse Jesus Todo-Poderoso que se apresentou há 2026 anos atrás é o mesmo Jesus de hoje, que ressuscitou naquela manhã de domingo. Glória a Deus. E que está vivo. Aleluia. Esse mesmo Jesus, com esse evangelho pregado na Galileia, continua percorrendo toda a terra nos dias de hoje. Glória a Deus. Aleluia. Esse mesmo nosso Senhor Jesus Cristo, Ele ainda fala de amor. Aleluia. Ele ainda fala da chegada do reino de Deus. E ainda diz que todo aquele que nele crê jamais perecerá, mas terá vida eterna. Glória a Deus. E que todo aquele que o pedirem
em oração, clamando a Ele, Ele atenderá. Aleluia, E Jesus. Ele diz que todo aquele que bater, a porta se abrirá. Aleluia. Meu Deus. Tu és maravilhoso, Deus. As pessoas têm que entender quem é Jesus de verdade. Glória a Deus. Aleluia. O que Ele pode fazer por mim e por você. Amém. Glória a Deus. E o milagre maior que Ele já fez quando se entregou na cruz. Isaías diz que no capítulo 53, Isaías vai dizer que Ele levou sobre si verdadeiramente todas as nossas enfermidades. Glória a Deus. Aleluia. Ele levou sobre si todo o peso, não só o da cruz, mas Glória a todo o Deus. peso de todos os nossos pecados, de todas as Glória a nossas Deus. transgressões. Aleluia. Lá em Apocalipse vai dizer que o nosso Senhor Jesus Cristo nos comprou de volta para Deus, comprou Glória todos a os Deus, povos de aleluia, raça, Jesus. línguas e Louvado nações de seja o volta teu nome, para Senhor. Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Mas o quão bom é que nós tomamos o conhecimento disso e colocamos em nossa mente, em nosso coração, que sim, nós fomos comprados para Cristo por um preço de ouro. E nós devemos nos valorizar, não aceitando os manjares que Satanás oferece no dia a dia. Verdade. Que nós temos que permanecer nele para que ele possa permanecer em nós, para que nós possamos sentir o seu poder e a sua glória se Aleluia. manifestando dentro da gente. Glória a Deus. Porque aquele que procura o reino de Deus no céu dificilmente encontrará, porque quando Jesus prega, começa a pregar o evangelho, ele diz que o reino de Deus já lhes é chegado, o reino dos céus já lhes é chegado. E o reino dos céus, o reino de Deus que ele oferece, ele não traz em coisas materiais. Ele traz através do seu Espírito, de suas palavras, e coloca dentro de cada um de nós em nossos corações. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos o reino de Deus vivo dentro de nós. Aleluia. Glória Ele a Deus. está dentro de mim e dentro de você. Amém. Glória Nós a já Deus. fazemos parte desse reino, dessa vida plena. Aleluia. E se nós continuarmos caminhando no foco com Ele e para Ele, nós não teremos nem como errar de forma nenhuma o alvo que nós procuramos. Glória a Deus. Nós não devemos ter medo de coisa nenhuma, nem de nada, nem de mal nenhum que lhe aflija, Aleluia. Glória a Deus. porque Jesus ele já está dentro de você. Amém. Esse Glória a mesmo Deus. Jesus que começou na Galileia a pregar em sinagogas, a pregar o evangelho do reino, a curar enfermidades e moléstias entre o povo, ele está aqui também para curar na Aleluia. noite. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. A fama dele era tão grande que as famílias, as pessoas traziam seus doentes lá da Síria, vinham em carroças, ou vinham caminhando, ou vinham carregados em camas, e eles traziam aquelas pessoas porque ouviram falar de alguém que estava curando, de um novo profeta que havia surgido na região da Galileia, Aleluia. e colocavam aos pés de Jesus todos os seus doentes com todos os tipos de enfermidades, e Jesus os curava. E eu pergunto para você que ainda está em dúvida: será que esse Jesus que curou essas pessoas, ele não é suficiente hoje para curar também as doenças que estão em você? Eu creio, Jesus, na tua palavra. Ele não é suficiente também para te ajudar a resolver os problemas que estão afligindo a sua vida? Aleluia, Jesus, eu creio. Ele é suficiente para você levantar a mão como Glória a Deus, altivez aleluia, e não Jesus. só dizer eu creio, mas todo o mal que foi lançado contra mim, toda a maldição, toda obra de feitiçaria, de macumbaria, vai cair por terra, já caiu por terra, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Aleluia, glória a pois Deus. a Ele
Ele é dado todo o poder, toda a honra e toda a glória. O nome que é sobre todos os nomes, nós cantamos isso aqui anteriormente. O poder que há no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que nos agarrar a isso, não só com fé, mas com fervor, com garra, com vontade mesmo, e declarar assim que Ele é o Senhor em nossas vidas. E que se nós já fomos comprados por Ele, fazemos parte do reino dele, e Ele está em nós, mal nenhum poderá nos atingir. É verdade, Jesus, eu creio, Pai. Deus poderoso. Glória a Deus, aleluia, Jesus, tu és maravilhoso, santo, santo és Deus de maravilha. Tu és maravilhoso, Senhor, tua graça me basta, Pai. Esse Deus todo-poderoso. Aleluia. Deus maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Exaltado, Pai. Seja o teu nome, Jesus. Vejam bem, nós fomos escolhidos desde a fundação do mundo. No Salmo 139, Jesus vai falar para a gente, ou o salmista vai falar para a gente, Jesus, sabe, maravilhoso, da intimidade que Deus tem com cada um de nós. É verdade. E ainda na Bíblia ele diz que não fomos nós que escolhemos Ele, mas foi Ele que nos escolheu. E se nós estamos aqui na noite de hoje, Glória a Deus, aleluia, Ele escolheu a mim, escolheu a você. Glória a Deus. E cabe a nós testificarmos esse nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado como nosso único e suficiente Salvador, como aquele que vai nos fazer vencer e chegar mais distante, oh Deus Todo-Poderoso, e alcançarmos tudo aquilo que nós desejamos, sim, porque Ele é suficiente para fazer. Creia, batalhe, lute, Senhor. não se canse. Só em ti, Senhor, a todo poder. Oh Deus de maravilha, Deus de justiça e Deus de bondade. Santo, santo és tu. Olha, eu estou dando testemunho de Deus. Glória a Deus, aleluia. Em 2022 eu fiz uma viagem que tinha 12 anos que eu queria fazer. Eu queria voltar na cidade que eu morei no Mato Grosso, chamada Santa Terezinha, nas margens do Rio Araguá. E em 2022 foi logo depois que estava acabando a pandemia, né? Estava bem fraquinha já, todo mundo vacinado, mas ainda tinha de vez em quando uma onda de pandemia, de Covid que vinha e voltava. E aí eu tinha marcado a viagem já umas 2 vezes. Na primeira vez eu desisti, não vou. Não. Na segunda vez eu comprei a passagem. Aí quando foi com 2 dias, não foi uma rodoviária, eu fui desistir e pedi o dinheiro de volta. Aí com 30 dias que eu fui receber o dinheiro, aí quando foi no outro dia, eu deixei minha menina no colégio, a Jéssica. Aí eu entrei no meu carro, aí fiquei pensando, pô, devia ir pro Mato Grosso. Aí eu digo, eu vou. Aí cheguei em casa, cheguei essa daqui, bora, arruma uma mala aí com minhas coisas aí, que eu vou pra essa viagem agora. Aí ela olhou pra mim e disse assim, hoje tu vai, que eu vou contigo pra rodoviária te botar dentro do ônibus, hoje tu não desiste não. Gente, eu trabalhei durante a Covid, eu não sei se vocês lembram, eu trabalhava com o Monsanto lá no gabinete. O Monsanto pegou Covid 3 vezes, eu não peguei nenhum. Trabalhamos a campanha da reeleição dele em 2020 e andando nessa Paraíba toda, eu não peguei Covid de jeito nenhum. E já estava no finalzinho, já no final de 2022, em dezembro, até Copa do Mundo, foi? Já estava já no finalzinho já dessa Covid, a onda vinha e tal, tudo. O que aconteceu? Eu fui para essa viagem, revi os meus amigos, a família da minha ex-mulher. E aí, eu cheguei na sexta, sábado, no domingo eu digo, eu vou para a igreja. Os amigos da casa que eu estava tinham saído para o churrasco, depois fui para Beira Rio, eu fiquei em casa, tomei um banho, eu digo, eu vou para a igreja. Com esse negócio dessa, não, que eu não bebo, isso tudo bebe, eu não vou. Vou para a igreja. Aí eu vou saindo, aí me lembrei, rapaz, na época eu frequentava Madureira. A Madureira é do outro lado da cidade, eu estou a pé. Não vai, é longe, eu não vou chegar lá até. Quando eu venho chegando aqui numa encruzilhada, no campozinho de futebol, vem uma mulher puxando 3 meninos. Aí eu perguntei a Madureira mais perto, ela disse, falou, eu disse, é lá, mas lá é longe, tal. Tem uma igreja aqui mais perto. Ela disse assim, eu estou indo para a igreja, que é a Assembleia de Deus de lá, é Sede Seta, a denominação deles. É a igreja maior da cidade. E aí ela disse assim, ó, eu estou indo para lá, hoje é culto de criança. Aí eu olhei assim, culto de criança. Participar de culto de criança, eu vim aqui para um culto melhor, maior, culto de
criança. Aí eu fiquei assim pensando. Aí eu pensei em voltar para casa, né? Aí ela olhou assim para mim e disse assim: vamos, vai ser bom, vai ter até um lanche no final. Vamos. Chegamos lá, a igreja estava em reforma, a igreja estava grandona, estava em reforma. Os cultos estavam sendo num barracão de madeira. E realmente só tinham ficado as mulheres, a mulher do pastor, a pastora, a coordenação das crianças e as crianças. A igreja todinha tinha ido para um interior distante. Mas tudo bem. Fiquei no culto, eles me apresentaram, a pastora me deu uma oportunidade, eu também preguei. E aí, quando foi no final do culto, encerraram o culto, e essa senhora que tinha me levado tinha saído para pegar o lanche junto com a pastora, né? E a outra irmã que estava coordenando o culto encerrou o culto, abençoou todo mundo, encerrou, pronto. Aí o que eu fiz? Vou saindo. Quando eu saio, que eu já vou lá fora na rua, a irmãzinha que tinha me levado me chamou: você vem cá. Eu disse: diga, você vai para onde? Estou indo embora, o culto acabou. Parece que acabou lá. Isso acabou, já despedido, né, da bênção aí, tudo. Ela disse: volte, Deus tem algo para ti. Aí eu voltei com ela, meio preocupado. Aí ela chamou todas as senhoras, parece que todas eram do círculo de oração. Olha só que Deus preparou. Chamou todas as senhoras e disse assim: como é que vocês encerraram o culto com esse rapaz aqui? Deus tem algo aqui para falar para ele. Aí ela disse assim: se ajoelhe. Aí eu me ajoelhei, elas começaram a orar e essa senhora começou a profetizar. E ela disse: irmão, eu não sei que doença que você teve ou que você está ou vai ter, mas eu te digo, pode haver médico e medicina, mas acima de tudo, eu sou Deus. Glória a Deus! Apenas creia. Eu recebo, oramos. Aí eu também já nem queria mais embora. Fiquei por longe com as crianças. Fomos. Irmãos, lá tem uma tradição entre os indígenas, que lá tem os índios do Xingu, né? Tem a tradição de comer a tartaruga da Amazônia. E ela é muito forte. E o que aconteceu? Na quarta-feira eu comi essa tartaruga lá com os amigos. E a tartaruga botou para fora. Eu pensei que fosse uma crise, um problema estomacal. A mulher desse meu amigo, do Jânio, que eu estava na casa dele, disse assim: tu tá com Covid, tu tá tossindo. Aí eu disse: não, isso aqui é o teu marido que espirrou e eu não posso ver ninguém espirrar. Tá com Covid, amanhã de manhã vai para o hospital. Fui no hospital, fiz a consulta, o médico me deu a medicação para o estômago, como se fosse um problema estomacal. Aí eu disse assim: mas por via das dúvidas, como tá dando uma ondazinha de Covid aqui na cidade, vamos fazer o exame. Aí eu fui fazer o exame. Na hora não deu outra. Covid. Eu a 2.500 quilômetros distante daqui da Parnaíba, da minha família. Preocupa, não preocupa? Só de ontem, 2 dias, 2 noites pra lá, longe. Aí eu procurei, aí já voltei pro médico, ele já mudou a medicação. Ele disse: olha, como você já tomou 2 doses, você vai ficar de quarentena durante 5 dias. Se você ficar bom, não apresentar nenhum sintoma depois dos 5 dias, ok. Agora, se você tiver complicação, você volta aqui para o hospital para a gente internar. Eu vou, aí quando dá o início, finalzinho da tarde, o irmão do dono da casa, né, que é mais meu amigo ainda, chegou com uma garrafada dos índios. Ele disse: ó, essa garrafada aqui, uma garrafa assim de 2 litros de Coca-Cola. Ele disse: olha, essa garrafada aqui todos os índios tomaram, nenhum morreu. Nenhum aldeia aqui nem morreu de Covid. É boa. Eles tomam um copo agora, tomam um copo antes de dormir, outro copo amanhã de manhã. Aí ele pegou, olhou assim pra mim e disse assim: pô, Jean, tanta coisa aqui na cidade pra ti, tu vai pegar logo um Covid. Pois é, logo aqui. Mas tudo bem. Aí
eu fui deitar, me isolar, e começou a me dar o que me deu, a crise de calafrio, como se fosse uma febre muito forte, um calafrio que eu tremia e tentava segurar, mas aí eu vi que eu não conseguia segurar, eu larguei de mão, e aí eu tremia tanto em cima dessa cama que parecia que a carne e os nervos estavam se separando dos ossos, uma tremedeira grande. E aí eu lembrei da profecia da irmã quando ela disse: existe a medicina, os médicos, mas acima deles eu sou Deus, apenas creio. E aí quando eu lembrei disso, eu disse: Senhor, faça comigo assim como a tua serva me falou. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Irmãos, depois desse calafrio, quando ele passou, que amanheceu o dia, eu não senti mais nada. Não senti mais nada. Glória a Deus, aleluia. E os donos da casa, o Jânio, mais a Laila, a mulher dele, a filha dele, é incrível que eles convivendo, a gente convivendo junto, os 5 dias que eu estava de quarentena, e as pessoas que visitavam, ninguém passou a Covid. E em todas as casas da cidade que eu já havia visitado, também ninguém apresentou a Covid. Glória a Deus. Eu creio que quando Deus ele deu a cura, Ele deu também para todas essas pessoas que eu tive contato com elas. Glória a Deus. Então, quando Deus disse para Abraão, quando Abraão creu e resolveu ir para a terra prometida, Deus disse para Abraão: aonde tu fores, tu vai ser abençoado. Aonde tu colocar a planta dos teus pés, Glória a Deus, aleluia. aonde tu estiveres, eu estarei contigo. Aleluia. Aquele que te abençoar, eu te abençoarei. Glória a Deus. Aquele que te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Mas eu estarei contigo. Onde tu colocar a planta dos Aleluia. teus pés, Aleluia. Glória eu a Deus. estarei contigo. Então, irmãos, isso para mim foi tremendo. Glória a Deus. Foi tremendo. Passar por essa experiência é algo realmente que incrível. Só Jesus realmente para fazer isso. Eu creio com quem Ele gosta, com quem testifica, com quem quer andar com Ele. Aleluia. Todos os dias. Glória a Deus. Todos os dias. Em Efésios capítulo 1, versículo 4, vai dizer assim, através do apóstolo Paulo, Jesus vai dizer como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Em caridade nós somos. E Jesus nos predestinou para filhos de adoção, para Ele mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, meu irmão, minha irmã, os problemas virão, as doenças virão, mas Jesus está conosco. Nós temos que acreditar. Eu creio sim que a irmã Júnia foi usada na noite de hoje para me dar a cura. Glória a Deus. Precisando, sim. Eu creio, Senhor Jesus. Amém. Porque aqui no teu texto está dizendo aqui em Efésios que tudo isso tu faz para o louvor e a glória da sua graça, pela qual nos faz agradável a ser amado nosso amado Jesus. Glória a Deus, aleluia. Ainda em Efésios, já lá no capítulo 2, no versículo 8, ele diz assim, sabe? Só a minha graça te basta, Jesus. Aleluia. Só a minha graça te basta. O Paulo dizia, Senhor, apenas a tua graça me basta. E ele diz assim, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Eu recebi a cura, eu isso e aquilo outro, porque eu sou muito bonzão, sou muito gostosão, sou isso, sou aquilo outro. Não.
A graça, ela é um Aleluia, glória a que Deus. Jesus nos dá. É um favor imerecido. Glória a Deus. Nós não merecíamos. Tem uma música que diz aí que o que eu merecia era morrer. Glória a Deus. Era morrer. No capítulo 4 de Efésios, no versículo 5, ele diz que nós devemos confiar, ter fé, Glória a Deus. nos agarrar realmente com ele. E assim, ó, a gente tem que ter a mente de que Cristo vive em mim. Eu não mais vivo Aleluia. Aleluia, Jesus. por mim e pela minha vida, mas Louvado seja Cristo o teu vive. nome, Senhor. Cristo vive em mim. Glória a Deus. Um Senhor, uma só fé, e nós temos que viver um só batismo, Glória a Deus. um só Deus e Amém. Pai de todos, o qual é sobre todos nós e por todos e em todos. Glória a Deus, aleluia. Esse Jesus é maravilhoso. Verdade. Glória a Deus. E Aleluia. lá no capítulo 5, no finalzinho, no versículo 30 de Efésios, ele vai dizer assim, ó, que é pra gente confiar, pra gente ter fé, que é pra gente não esmurecer, que é Aleluia. pra gente também nos acalmar, que aquilo que Glória nós a Deus. estamos pedindo, Tu és seja em maravilhoso, campanha, Deus. aquilo que nós colocamos em nosso coração, na nossa Aleluia, mente, Senhor. Aquieta nós nossa vamos alma, alcançar Senhor. sim. Eu creio, meu Olha, Deus. Deus, Ele faz Glória a Deus, um propósito maravilhoso em nossa vida que a gente não entende, É verdade. sabe? Mas que depois a gente vai vendo que aquele, de repente a gente pensava que era até um mal muito ruim, que recaiu sobre Glória a Deus. alguém Aleluia. de nós e sobre nós, e a gente vai ver que era Jesus trabalhando na mudança de vida para que nós pudéssemos ser alcançados por Ele. É Glória a verdade. Deus. Eu lembro da irmã que está ali atrás, que teve o neto dela que foi preso. Né? Mas antes desse episódio acontecer, irmã, ele lia a Bíblia? Lia. É interessante isso, porque Jesus ele faz assim uma mudança. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Né? E traz a pessoa assim para junto dele de uma maneira que a gente, às vezes a gente não entende o que está acontecendo conosco, essa mudança de É vida. verdade, sim. Né? Eu creio sim que quando ele sair de onde ele Eu está, creio. Glória a Deus. Eu creio. Não me já deu confio, Jesus. A tua palavra. A tua promessa. sem dúvida nenhuma, ele vai testificar aqui Eu o creio. dom que Deus está Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, filha. Acreditemos no versículo 30, no capítulo 5 ainda de Efésios, diz porque nós somos membros do seu corpo. É verdade. Aleluia. E de forma nenhuma Jesus vai jogar jamais o membro do seu corpo fora. Glória a Deus. Por isso, deixará o homem ainda seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão os dois também uma só carne. Glória a Deus. Grande Aleluia. mistério. Agora, nós temos que deixar toda a vida passada, tudo que nós Aleluia. fizemos de lado, passarmos a viver em um casamento verdadeiro com Aleluia. Cristo. Glória a O Deus. homem, quando ele se une à sua mulher, o objetivo é formar uma família É verdade. para que ela viva em união, em amor, Glória em a Deus. respeito, É que verdade. os dois se respeitem, É verdade. que não haja nenhuma brecha para o inimigo para que aconteça traição. Aleluia, Jesus. É verdade, Pai. Então, o nosso sentimento com Jesus é como se fosse um casamento. Nós estamos casados, né? E nós somos chamados. E nos evangelhos de Jesus ele vai sempre falar sobre as bodas do Cordeiro. É verdade. E as bodas sempre acontecem quando acontece o quê? As bodas é uma grande festa de casamento. Glória a Deus. E é isso que nós devemos viver com Jesus. Louvado Essa seja o teu nome, união. Senhor. Tu és maravilhoso. Essa união. Pai.
de respeito, Tem misericórdia de uma nós, Senhor. união onde vai ter essa intimidade. Glória a Vai ter Deus, aquele aleluia. momento que você vai se ajoelhar, vai orar, vai conversar com Ele, vai ter a sua intimidade com Ele. E Deus vai falar com você. Ele vai te responder de uma maneira tão incrível que você tem que estar preparado para receber. Porque Aleluia. muitas das vezes a gente quer ver logo o resultado de nossas orações, daquilo que nós pedimos, e tem gente que se decepciona com isso. É verdade. Deus maravilhoso, Deus de justiça, Deus Glória a de Deus. bondade. De maneira nenhuma, Louvado Jesus seja o teu nome, Senhor. abandona os seus, Tu és maravilhoso, Deus. mesmo nos problemas, mesmo nas Tem misericórdia dificuldades. de nós, Senhor. Deus, Ele gosta também de nos levar a lugares às vezes difíceis, não é? Verdade. Mas muitas das vezes Ele pode estar testando a nossa capacidade para aquilo que Ele quer nos entregar, aquilo que Ele quer nos Aleluia. Glória a Deus. Vamos continuar em oração, buscando os dons espirituais de Deus, que são Glória as a Deus, coisas mais aleluia, Senhor. importantes Aleluia. nessa Tem de vida. misericórdia, Pai. Aleluia, Pai. Não busque só prosperidade, coisas É verdade, fúteis e Senhor. materiais, mas busque o espiritual. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Jesus. Tu és Está maravilhoso, perto dele, Tu és maravilhoso, se Senhor. dedicando. Tu és maravilhoso, Glória a Jesus. Ele, deixando Ele te usar. Glória a Deus, Porque Jesus é aleluia. maravilhoso. Glória a Deus, Tu és maravilhoso, Deus. Tu és maravilhoso, Jesus. Você sempre vai ter uma palavra Glória a Deus, aleluia. para dar para um aflito, para alguém que se senta do seu lado, cheio de Verdade, problemas, e que às vezes a gente até se surpreende quando alguém chega do nosso lado e começa a falar da própria vida, do que está vivendo, do que está acontecendo, e a gente olha assim. É isso mesmo? Você sempre vai ter o dom de Deus. Aleluia. O dom de Deus para ter uma palavra pronta para Amém, essas pessoas. Senhor. E talvez a palavra seja bem simples. Seja bem simples. É só você dizer: entregue a sua vida para o nosso Senhor Jesus. Aleluia. Esse fardo Glória a pesado Deus. que você carrega, Glória a Deus, o fardo aleluia, dele, Jesus. que é leve e é suave. Glória a Porque Jesus é bom, é maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, E Senhor. a Ele toda honra e toda glória, Aleluia. agora e para todos sempre. Amém. Glória a Deus, aleluia. Amém. Glória a Deus. Quero agradecer a oportunidade.